Momento de meditação da Palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ouça agora a Santa Palavra de Deus. Boa noite, amados irmãos e amigos que estão aí ao vivo nesse momento. Estão aí nos acompanhando pelo Facebook. Nós estamos aqui ao vivo, mais uma vez pelo Facebook Ricardo Pereira SV, para mais uma transmissão ao vivo de mais uma parte de um estudo que nós começamos hoje de manhãzinha lá na Rádio Líder FM. Nós começamos 11 e pouco esse estudo aí ao vivo pela Rádio Líder FM e avisamos que íamos dar a segunda parte hoje à noite a partir das 7h30 da noite. São exatamente agora 9 horas da noite, é o horário que nós estamos começando a transmissão. Eu peço desculpa aos irmãos, os amigos que estavam esperando por essa transmissão aí, que nós avisamos que ia começar de 7h30. Não podemos estar aqui de 7h30. Nós fomos levar o nosso computador para instalar algo nele que nós precisamos pausar lá na rádio, quando nós fazemos o programa, todos os domingos, né? E ali a gente demorou muito, conversando, passou o horário, e quando a gente foi ver, o horário já tinha estourado de começar o programa, e nós só estamos começando agora às 9 horas. Mas eu creio que Deus, ele tem uma palavra para você que nos esperou até agora, e você que acabou de acessar aí no seu celular o Facebook e viu aí o anúncio da transmissão, que nós estamos ao vivo, né? E você tem entrado aí agora, eu sei que Deus tem uma palavra para você nesse momento. Então, queridos amigos que já estão aí já estão nos acompanhando aí pelo Facebook nesse momento aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão curtindo o vídeo. Nós começamos hoje de manhãzinha pela Rádio Líder FM 87,9, pelo Facebook também, né? Um estudo que tem por título Cristo nos resgatou da maldição da lei. Está escrito lá em Gálatas capítulo 3 e versículo 13, né? Então, nós fizemos a primeira parte hoje de manhãzinha e agora nós estamos na segunda parte da mensagem. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém? E ele nos resgatou da maldição da lei, querido, foi se fazendo maldito por nós. Leia Gálatas capítulo 3 e versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí a pessoa lê de repente esse versículo aqui e diz: oxe, e a lei é maldição? Não, a lei é bênção. Os 10 mandamentos são bênçãos. Toda lei que Deus entregou a Moisés, que Moisés escreveu, está lá no Velho Testamento, são bênçãos. Mas o que é? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se a lei é bênção, que maldição são essas? São as maldições que viriam na vida daquele que não obedecesse. Ou seja, sobre o Velho Testamento, o regime da lei, tirando Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, né? Eles viveram antes da lei. Então Deus não deu nenhuma lei a eles. Eles eram servos de Deus pela fé. E você vai ver isso aqui no livro de Gálatas, que nós vamos mostrar que eles eram servos de Deus pela fé, principalmente o Abraão. E Deus falou para Abraão que no futuro ia levantar uma geração de pessoas que ia ser servo dele pela fé. Assim como foi a fé de Abraão. Então nós vamos ver isso aqui. Mas antes de nós vermos aqui, vamos lembrar da passagem que nós lemos hoje lá na rádio, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Você que tem sua Bíblia aí, você abre ela em Atos 15 para ler conosco.
Então você que não tem uma Bíblia aí perto, ou você que tem e não quer abrir e ler, só quer ouvir nesse momento, eu peço a você que depois assista esse vídeo de novo e anote as passagens num caderno, num pedaço de papel que eu citar aqui. E você mesmo leia essas passagens e veja se eu estou inventando conversa, se eu estou ludibriando, querendo enganar as pessoas com palavras humanas, ou se realmente eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Porque nós não estamos aqui, querido, para negociar o Evangelho, nós não estamos aqui para criar doutrinas da nossa cabeça e pregar para o povo. Nós estamos aqui mostrando o que está escrito na palavra de Deus, não aquilo que o homem criou. Amém, queridos? Aquilo que foi inspirado por Deus, porque a Bíblia foi homens que escreveram com suas mãos, mas eles foram inspirados por Deus. Não veio deles esse conhecimento, esse ensinamento. Amém? Então vamos ler lá Atos 15. Atos 15, querido. Pedro, Paulo e os outros apóstolos, os outros 12, estavam todos reunidos em uma sala de reunião para debater um caso que estava ocorrendo naquela época. Pessoas que você vê aqui, lá no versículo 5 de Atos 15, o escritor aqui de Atos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Ele diz que alguns, porém, da seita dos fariseus, ou seja, da religião judaica, que tinham aceitado a Cristo como seu Salvador, eles estavam ensinando para as pessoas doutrinas falsas. Você vê aqui em Atos 15, 5 isso aí. Então Pedro, ele naquele momento ali, houve um grande debate. E essas pessoas, você vê aqui, no versículo 6, no versículo 5 mesmo. Você vê no versículo 5 mesmo. Essas pessoas, elas queriam simplesmente que as pessoas de outras nações que não foram criadas no costume de Israel, amém, querido? Não guardavam as leis e não se consideravam suas crianças. Se considera um ato que se faz com as crianças pequenininhas. Os israelenses fazem. Eu não vou aqui agora explicar o que é a circuncidação. Depois você pode pesquisar isso aí na internet, no Google, e você vai encontrar. No YouTube também. Porque se eu for estar explicando essas coisas aqui da religião judaica, vai tomar muito tempo do nosso estudo e a gente vai findar não dando o estudo todo aqui. Eu não quero passar muito tempo hoje aqui com esse estudo, não quero cansar as pessoas. Vamos dar aqui o necessário que Deus nos mandar colocar. Amém, querido? Então, essas pessoas queriam que o povo se circuncidasse e guardasse a lei de Moisés, os 10 mandamentos e as outras leis que Moisés escreveu, que são chamadas de leis morais. Amém? Que hoje tem se levantado um grande debate no meio dos cristãos, como também naquela época. Sempre houve pessoas que querem levar o povo a guardar a lei, e eles dizem, olha, as leis morais não precisa mais a gente guardar não, mas os 10 mandamentos você tem que guardar. Se você não obedecer, você não vai ser abençoado por Deus. Querido, e você sabia que o diabo muitas vezes ele usa esses argumentos para amaldiçoar as pessoas? Você pode me dizer, mas como? A doença você vai lendo na palavra de Deus no Novo Testamento e você vai entendendo que doença não vem de Deus, que é algo que vem do diabo. Porque você vê Jesus expulsando as enfermidades das pessoas. Você vê Jesus muitas vezes, gente que estava doente, ele expulsou o demônio saiu e, consequentemente, a doença também saiu. Então nós vemos o caso de Jesus lá numa igreja judaica, e uma mulher de 18 anos estava com problema de coluna sério, ela andava quase encurvada já,
Então naquele momento Jesus disse, essa filha de Abraão, porque ela era herdeira segundo a promessa que Deus fez a Abraão, ela era judaica, ela era herdeira segundo a promessa que Deus fez a Abraão. Então Deus disse lá que há 18 anos aquela filha de Abraão estava presa pelo diabo. Aí Jesus disse, mas eu liberto ela agora. Ele disse, mulher, fica direito. E a mulher passou a andar direitamente naquele momento. Então nós vemos por ali, nós vemos por outras passagens também, você pode ler Atos 10, 38, que pai Pedro está na casa de um gentil romano, Cornélio, e ele ministrando para aquele homem o evangelho da graça de Deus, ele disse assim para Cornélio, que Deus ungiu a Jesus com Espírito Santo e virtude, o qual andou na Galileia, na Judéia, curando e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja que ele diz que todas aquelas doenças era a opressão do diabo, não era de Deus. Então nós vemos também lá no livro de Jó, muitas pessoas citam o livro de Jó e elas dizem que estão doentes porque foi Deus que colocou aquela doença na vida delas, que é uma provação de Deus, assim como Jó foi provado. Meu amado, leia no livro de Jó, no primeiro e segundo capítulo, que você vai entender logo, você vai ver que o diabo foi quem colocou aquelas doenças em Jó, foi quem tirou a riqueza de Jó, quem matou seus filhos, você está entendendo? Acabou com toda a riqueza de Jó e deixou ele na rua da miséria, da amargura. E deixou ele enfermo, a ponto de morrer. Não foi Deus. E Deus no final restaurou o que ele não fez. Quem fez o mal não foi o diabo, Deus restaurou, deu a ele riqueza 3 vezes mais, deu a ele saúde, deu a ele filhos e filhas, e as filhas dele foram as mais lindas lá do Oriente, porque ele morava no Oriente. Amém, querido? Então, doença não é de Deus, sofrimento não é de Deus. Então vamos voltar para nosso estudo. Então Pedro toma a palavra e ele vai e diz que Deus não fez distinção alguma entre os gentios e os judeus, dando-lhe o Espírito Santo aos gentios quando ele pregou. Ele estava se referindo ao caso lá da casa de Cornélio, centurião romano, aonde ele ministrou lá em Atos 10. Então nós vemos aqui lá no versículo 9, no versículo 8, Pedro tomando a palavra e dizendo assim, olha, e Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Ele estava se referindo da casa de Cornélio. Cornélio era gentio, não era judeu, não guardava os 10 mandamentos. Amém, queridos? Não conhecia as coisas do Velho Testamento e não era circuncidado. Mas quando ele pregou a Cristo, você vai ver lá no versículo 11, ele dizendo que nós cremos que somos salvos pela fé em Cristo. Então ele pregou isso na casa de Cornélio. É só você abrir a sua Bíblia em Atos 10, lá no versículo 43 e 44, e você vai ver o que é que Pedro estava pregando. Pedro disse assim, versículo 43 de Atos 10, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. Pedro está se referindo a Jesus, está dizendo que todos os profetas do Velho Testamento, eles dão testemunho de Jesus, de que todos os que nele creem, em Jesus, você está entendendo? Todos os que em Jesus creem, eles recebem automaticamente, na hora que eles creem em Jesus, o perdão dos pecados pelo seu nome.
Quando Pedro disse isso, Cornélio creu naquela palavra, a família dele também, que eles estavam sendo perdoados naquele momento por crer na salvação através de Jesus, exclusivamente nisso. Então, naquele momento, no versículo 44 de Atos 10, veja, Pedro, ainda falando essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram, versículo 45, da circuncisão, todos aqueles que tinham vindo com Pedro, maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Agora entenda algo, por que esse povo se maravilhou? Diz aqui que eles pertenciam aos fiéis da circuncisão. O que é isso? Eram gente que era israelense. Todo israelense é circuncidado. E tem que guardar a lei. E eles tentam guardar a lei, os 10 mandamentos e as leis morais que Deus deu a Moisés. Que você pode ver lá no Velho Testamento, em Êxodo, em Deuteronômio, em Números. Você está entendendo? Essas leis que Deus deu a Moisés. Então, e os 10 mandamentos também. Então, aquele povo se maravilhou, porque eles viram que aquele povo gentil que nunca foram circuncidados, nunca guardaram os 10 mandamentos, estavam recebendo o Espírito Santo. Então eles sabiam que o Espírito Santo no Velho Testamento só recebia os reis, os sacerdotes e os profetas. Todos eles guardavam os 10 mandamentos, tentavam guardar, né? E eram circuncidados. Então eles maravilharam porque viram aquele povo recebendo também a mesma promessa que Jesus fez à sua igreja lá em João 16, quando ele foi, antes dele subir para o céu, que ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará, ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode conhecer, mas vós o recebereis. E ele disse assim, que esse Espírito, quando vier, ele nos ensinará toda a verdade. Ele estava se referindo a ele próprio, a Jesus próprio. Porque ele disse lá em João, capítulo 6, versículo 14, ou é capítulo 14 e versículo 6, eu acho que é capítulo 14, versículo 6, depois dê uma olhadinha. E ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eu sou a verdade. Então Jesus disse que quando o seu Espírito viesse, nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria toda a verdade. Estava se referindo a ele próprio, ensinaria em relação a ele, quem é ele, o que é que ele veio fazer, qual foi a obra de Jesus, você está entendendo? Porque ele morreu na cruz, você está entendendo? Tudo tem um significado. E ele diz que esse mesmo Espírito também, o Consolador que o Pai nos deu, amém, querido? Que ele disse que ele vos ensinará toda a verdade, ele disse, e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu falei. Então, os discípulos aqui estavam maravilhados, esses que vieram do judaísmo, porque eles viram aqueles gentios que nunca foram circuncidados, nunca guardaram os 10 mandamentos, automaticamente, só na hora que eles creram, Pedro, foi automático, Pedro disse, olha, está escrito, todos os profetas dão testemunho de que todos os que nele creem, recebe o perdão dos pecados. Amém, meu amado? Então na hora eles creram que eles receberiam naquele momento o perdão dos seus pecados através de crer em Jesus. E foi automático, eles receberam o perdão dos seus pecados automaticamente por crer em Jesus. Você que me ouve aí agora, você que me vê agora aí pelo Facebook, preste atenção a algo nesse momento. Na hora que você crê em Jesus, como seu substituto lá na cruz, que Jesus deu a vida em seu lugar, que ele morreu em seu lugar para que você tenha vida, como ele diz lá em João 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e vida com abundância. Amém? Jesus disse isso, que veio para que as suas ovelhas tenham vida e vida com abundância. Então, quando você crê que Jesus morreu em seu lugar, que os seus pecados foram colocados em Jesus,
automaticamente você recebe o perdão de todos os seus pecados. Não é preciso você passar semanas de oração, em jejum, consagração e outras coisas mais para receber o perdão de Deus. É só você crer. É pela fé. Não tente fazer obras para receber o perdão de Deus, que você não vai receber o perdão de Deus fazendo obras. Amém, querido? É exclusivamente pela fé. É exclusivamente pela fé. Eu quero mandar um alô já para o nosso amigo Genildo Azevedo. Que Deus abençoe a ele e a sua família. Então, aquele povo ficou maravilhado com isso que aconteceu. Aí Pedro relatou aqui em Atos 15 isso, que aquele povo recebeu o Espírito Santo só por crer em Jesus. Então, no versículo 9, Pedro ainda diz assim, que Deus não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Porque não foi Pedro pregar que Deus escreveu por boca dos profetas, falando por boca dos profetas no Velho Testamento, Deus deu testemunho através da boca dos seus profetas de que todos os que nele creem em Jesus recebem perdão dos pecados pelo seu nome, e Deus não cumpriu. Amém? Deus não cumpriu? Então, Pedro mostra aqui que Deus fez isso pela fé. Nosso amigo Genildo, ele diz que está vindo de Santa Helena, lá no Goiás, né? Goiás, se não estou enganado. Ele diz que está nos ouvindo, lá de Santa Helena, em Goiás, né? Não dá para ver aqui direito. Que Deus abençoe a ele. Então, entenda algo, querido. Pedro diz que Deus purificou seus corações pela fé. Aí ele diz lá no versículo 11 assim: olha, mas nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles. Pedro diz que a salvação é exclusivamente através da graça de Cristo. O que é graça? Eu expliquei hoje de manhãzinha lá na rádio, na primeira parte da mensagem, que você depois, você que não assistiu a primeira parte, você aí no meu Face, você vai encontrar Cristo me resgatou da maldição da lei. Aí na frente não vai ter assim parte 1. A gente não colocou. Só botou Cristo me resgatou da maldição da lei. Mas ali foi a parte 1. A parte 2 é essa que você está vendo agora. Aqui na frente tem parte 2. Então você vai ver que nós lemos e explicamos isso aqui. Quando o Pedro diz aqui: ora, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor. Graça no grego original da época de Jesus, que era o kuiné, essa palavra traduzida para o inglês, para o português e as outras línguas, a palavra graça no grego é traduzida como favor imerecido. Eu receber algo que eu não mereço. Então Pedro está dizendo que a salvação é algo que nós não merecemos, mas que nós apenas recebemos por crer em Jesus. Amém? Você está entendendo? Por crer em Jesus, nós recebemos essa salvação. Meu amigo. Então, veja aqui. E ele diz que crê também, Pedro, que aqueles outros gentios que se converteram como Cornélio serão salvos através dessa graça. Ou seja, vão se encontrar com Deus lá no céu um dia através dessa graça, e não através de atos que o homem pode fazer, porque atos pertencem à religião, meu amigo e meu irmão que me ouve aí agora. Atos religiosos são coisas de religião, O evangelho é fé, você crê naquilo que Cristo fez por você. Amém? Então nós vemos o Pedro continuando no versículo 12 e 13 e 14, que eu vou só ler aqui. Ele diz assim:
Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contava com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio dele entre os gentios. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. E Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E versículo 15: com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Versículo 16: depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi. Reedificarei o tabernáculo de Davi, que estava caído, e levantá-lo-ei de suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Versículo 17: para que o resto dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas dentre todas a eternidade. Versículo 18, querido. Veja por aqui que os apóstolos estão citando versículos referentes ao Velho Testamento, que aí fala da mudança para a nova aliança. Então, é só crer em Cristo, nós seremos salvos. Vamos continuar. Versículo 19: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado de sangue. Amém? Veja aqui. Os apóstolos ali entraram em acordo e disseram que fosse ensinado para os gentios que eles deviam fazer só essas três coisas. Versículo 19, né? Versículo 20. Eles deviam se abster das contaminações dos ídolos. O que é isso? Idolatria, adorar outro ser. Quando você está prestando culto a alguém que se viu a Deus, que nós chamamos de santo, então você não está adorando a Deus, isso é idolatria. Ou quando você está adorando um ídolo aqui da terra, um cantor, uma pessoa assim, você não está prestando culto a Deus, isso é idolatria. Toda forma de invocar quem já faleceu, isso pertence à idolatria. Então, os apóstolos aqui disseram que era para que o povo se abstenhasse dessas coisas, porque os gentios, eles tinham muito dessas coisas. Os gentios, entenda, quando eles estão falando de gentios, ele está se referindo às outras nações do mundo que não tem nada a ver com Israel. O Brasil, Estados Unidos, Itália, Portugal, China, a nação que você lembrar agora na sua mente. E são povos gentios. Então Pedro está dizendo aqui, mas os outros apóstolos, que eram para eles ensinar isso nas igrejas. Que o povo não se misturasse com as contaminações dos ídolos e também corresse, fugisse, saísse da prostituição. Prostituição aqui, essa palavra prostituição, ela traduzida do grego, puxando para hoje, eu, por exemplo, viver uma vida de solteiro, vamos supor que eu sou casado, vamos supor que eu nunca fui casado, então eu viver me relacionando com mulheres sexualmente, você está entendendo? Eu vivo uma vida com elas como se eu fosse casado, mantendo relações sexuais, e elas comigo. Isso aí é prostituição. Eu trair a minha esposa no momento que eu sou casado com outro, isso é prostituição. Você está entendendo? Eu e assistir pornografia, isso é prostituição. Então, Pedro está dizendo aqui que era para que o povo fosse ensinado isso, para se abster. Abster é se ficar longe da prostituição e dessa contaminação dos ídolos, do que é sufocado e do sangue. O que é isso aí?
do sangue que ele está se referindo é você não comer comida com sangue, como por exemplo chorisco, contém sangue. Mas tem gente que já sabe e não faz o chorisco com sangue. Tá entendendo? E sufocado é o jeito de matar um animal, o jeito certo que Deus ensinou a Moisés. Deus nunca proibiu Moisés e o povo de Israel de matar um animal para comer a sua carne. Mas ele disse que quando o animal fosse morto, não era para ser estrangulado, como muitas vezes as pessoas fazem com a galinha, puxa o pescoço dela, mas sim sangrado. Você está entendendo? Pegava a faca ali no pescoço do animal e sangrava ele e deixava derramar todo o seu sangue ali. Você está entendendo? E a medicina descobriu, depois de muitos anos, que quando o animal é morto por tiro, por estrangulamento, que não sangram ele, tá entendendo? Para deixar o seu sangue sair do corpo. Naquela hora ali, o sangue do animal, ele solta umas toxinas que fazem mal ao nosso corpo. Ele solta em todo o corpo do animal na hora, você tá entendendo? O sangue solta aquelas toxinas e quando você ingere aquela carne daquele animal, aquela carne não vai lhe fazer o bem. Embora que na hora que você comer ou no mesmo dia, você não vai se sentir mal, você está entendendo? Você não vai adoecer de uma hora para outra assim. Mas aquilo ali vai acumulando dentro do seu organismo e vai gerando doenças. A medicina quem diz isso, não sou eu, você está entendendo? Então, e eis aí um motivo porque Deus disse que não era para a gente tomar o sangue dos animais. E você vê lá no Velho Testamento, Deus dizendo a Moisés que a vida do animal está no sangue. Nós temos uma alma e um espírito dentro de nós. Então a alma do animal é o sangue dele. É como se o sangue fosse a alma, o espírito animal. Que ele não tem, como nós. Então por isso que era para ser derramado, não era para ser tomado. Mas vamos lá. Vamos voltar para o nosso estudo lá em Gálatas, capítulo 3 agora. Hoje de manhãzinha nós lemos o capítulo 1. Não vamos ler mais. Vamos para o 3 agora. E no 1, Paulo, eu vou só falar bem rápido aqui lembrando. Paulo, ali no 1, ele diz, lá no versículo 6, ele diz: eu estou maravilhado que vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aí veja, vamos entender a expressão lá do capítulo 1, versículo 6, aonde Paulo está dizendo aqui que estava maravilhado que aquele povo, eles passaram tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo a outro evangelho. Ele estava dizendo assim o seguinte: eu estou maravilhado que vocês abandonaram essa salvação pela graça, que vocês foram salvos exclusivamente por crer em Jesus e que vocês são curados hoje das enfermidades exclusivamente só por crer em Jesus. Você está entendendo? Que vocês são abençoados pelo que Cristo fez e vocês estão abandonando esse favor imerecido e voltando para as práticas da lei, que é, se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você não obedecer, você não vai ser abençoado. E hoje tem se pregado isso no meio da igreja, querido. Se a gente for fiel a Deus, Deus vai nos abençoar. Mas isso aí é coisa lá do Antigo Testamento. Não é coisa do Novo, não. Da Nova Aliança. Você pode citar agora passagens lá dos evangelhos, o Mateus, o Lucas, o Marcos e o João, aonde Jesus dizia: aquele que me ama guarda as minhas palavras, e ele será amado de meu Pai, nós viremos a ele, e a ele nós se manifestaremos. Você está entendendo? Tudo aquilo ali Jesus falou sobre a lei. Quando Jesus veio, Jesus não veio quebrar a lei. Você não vai ver Jesus dizendo: olha, não cumpra os 10 mandamentos, não. Jesus, ele cumpriu os 10 mandamentos e ensinou o povo a cumprir.
Porque ele veio para cumprir por mim e por você que não tinha capacidade de cumprir. Por toda a humanidade, porque nem os israelenses tinham capacidade de cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados para mostrar ao homem a necessidade de um Salvador. Veja que, se você for lá para o Velho Testamento, no dia que Moisés estava conversando com Deus, lá em cima do monte, que Deus deu a ele os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedras. Na mesma hora, o povo fez um bezerro de ouro, que eles diziam que era uma foto de Deus, e fizeram uma festa lá, tipo uma festa de padroeiro de hoje. As mulheres dançaram, umas semi-nuas e outras ficaram nuas lá na frente deles, e se embriagaram lá com bebidas daquela época que embriagava, e ali houve relações sexuais, e ali eles se ajoelharam nos pés daquelas imagens e prestaram adoração àqueles ídolos, tudo mais, tipo uma festa religiosa hoje. Resumindo, foi só Deus dar os 10 mandamentos que o povo fez o que o primeiro mandamento dizia que eles não fizessem. Porque no primeiro mandamento nós vemos Deus dizendo que não farás para ti imagem de escultura, semelhança alguma do que é em cima no céu, embaixo na terra ou debaixo da terra. Você está entendendo? Aí ele diz assim: não se prostrarás diante dela, não adorarás, não lhe prestarás culto. Eles quebraram o primeiro mandamento na mesma hora que Deus estava dando os 10 mandamentos a Moisés. Eles endoideceram para fazer essa imagem de escultura e adorar. Você está entendendo, meu amado? A lei, Paulo fala isso nas cartas dele, lá em Romanos, que a lei, quanto mais a gente tenta guardar ela, mais a gente erra, a gente peca. Aí você pode me dizer: mas a lei não foi dada por Deus? Foi dada por Deus. A lei não é santa? A lei é santa. Mas a lei foi dada simplesmente para mostrar que o homem necessita de um Salvador. Que ele não tem condição de se salvar por si próprio, mas ele precisa de alguém para o salvar. E esse alguém é Cristo, que morreu por nós. Vamos lá, Gálatas, capítulo 3. E nós vamos começar do versículo 1, onde Paulo diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Veja, tem muitos que dizem que a verdade é a lei. Tem muitos que dizem que a verdade é obedeça a Deus. Se você não obedecer, você não será abençoado. Mas veja que Paulo aqui, você vai ver nos versículos ao seguir, que a verdade aqui é Jesus, não é a lei. Aí ele vai dizer: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, que é o versículo 1, para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Veja que ele está se referindo que a verdade é Jesus ter morrido por nós. Então, no momento que você crê que Jesus é o seu Salvador, você está obedecendo a Ele nisso. Isso é a verdade. Amém, querido? Versículo 2. Se quisera saber isto, ele diz: só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Querido, isso é muito forte. Paulo foi quem escreveu essa epístola aqui de Gálatas. E ele diz no versículo 2: eu só quisera saber isso de vós. Acaso vocês recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo estava dizendo: olha, por acaso vocês receberam o Espírito de Deus por ter guardado os 10 mandamentos, por ter obedecido a Ele? Ou receberam simplesmente por vocês ouvir a pregação da fé e crer? O que é a pregação da fé? É o que eu li lá em Atos 10, versículo 43 e 44. Pedro na casa de Cornélio, no 43 de Atos 10, ele disse: olha, todos os profetas escreveram e dão testemunho disso, que todo que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados pelo seu nome.
Eis aí a pregação da fé, eis aí a verdadeira fé que Paulo mesmo escreveu nas suas cartas, dizendo que há uma só fé, um só Deus, e um só Espírito e um só batismo. Quando ele diz que há uma só fé, ele estava se referindo à fé de você crer em Jesus como seu Salvador, que está lá escrito em Atos 10, que também está escrito lá em Atos 4:12. Você lê Atos 4:12, o mesmo Pedro pregando para uma multidão, ele disse: olha, nenhum nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele está dizendo que só você crer em Jesus como seu Salvador, você será salvo. E Jesus, ele disse isso: aquele que crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação. Jesus disse isso. Está lá no livro de João, que é conhecido como o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento. Amém, querido? Então você vê também lá em João capítulo 10, versículo 9, Jesus dizendo: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem. Amém? Ele está dizendo de novo que aquele que crê nele será salvo, simplesmente por crer nele. Eu quero mandar um alô especial para a nossa amiga Jaqueline Alves, que Deus abençoe ela e a sua família, e também a nossa amiga Josi Lobo, conhecida nossa de muitos tempos, né? É lá de Tenente Laurentino, ela mora lá em Tenente, é de Florânia, mora lá. Ela e seu esposo estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Ela nos manda um abraço. Nós mandamos outro também para ela e para o seu esposo, que nós conhecemos já há muito tempo. Que Deus abençoe essa família abençoada, que serve ao Senhor também, assim como nós. E todos os outros que estão aí pelo Facebook também nos acompanhando nesse momento, curtindo aí a nossa mensagem, compartilhando. Que Deus abençoe a vida de todos. Então vamos voltar para cá. Então Paulo diz aqui: por acaso vocês receberam o Espírito Santo foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Paulo estava dizendo que foi só aquele povo Gálatas ter ouvido que a salvação era através de Jesus, que eles receberam o Espírito Santo. Você está entendendo? Receberam a salvação, foram curados. Você vai ver isso aqui na continuidade da leitura. Vamos ler o versículo 3. Paulo diz assim: olha, sois vós tão insensatos. Ele estava dizendo: vocês são insensatos, vocês são meio burros, você está entendendo? Meio lesos. Que tendo começado pelo Espírito, agora acabais pela carne. O que é isso? Carne, meu amado, não é o pecado. A carne é o natural. Todos que tentaram guardar a lei, eles pecaram contra Deus. O próprio Moisés, que foi aquele que Deus escreveu os 10 mandamentos e deu na mão dele, ele foi um dos únicos de Israel que teve o privilégio de segurar os 10 mandamentos da lei, porque os 10 mandamentos, Deus mandou construir uma arca, tipo um baú, revestido de ouro por fora, se não me falha a memória, por dentro também era, e fizesse também uma tampa. A tampa, se eu não estou enganado, era feita de ouro maciço. Essa tampa era colocada em cima daquele baú, e as tábuas dos 10 mandamentos estavam guardadas lá dentro, juntamente com o cajado de Arão que floresceu, e juntamente com o óleo da consagração, o azeite. Então, em cima dessa parte que cobria a caixa, que tampava, tinha 2 anjos, um virado para o outro com as asas abertas, cobrindo o tabernáculo. Eles estavam olhando para baixo, e ali os sacerdotes, quando ofereciam um sacrifício a Deus pela expiação dos pecados do povo, ali o sangue daquele animal era derramado em cima daquele local ali onde os anjos estavam em cima, olhando para baixo. E aqueles anjos estavam vendo o sangue ali. Então, na hora que eles olhavam e viam o sangue, eles viam o povo de Israel que tinham pecado, que tinham quebrado os 10 mandamentos, coberto com sangue. Então eles não enxergavam o pecado no povo, e sucessivamente Deus não enxergava o pecado no povo. Isso aí está sobre o Velho Testamento.
Mas Jesus, ele veio para se oferecer por nós uma única vez, para com esse seu sacrifício retirar os nossos pecados. Aí Paulo diz aqui no versículo 3, como vocês viram eu lendo, eu vou ler de novo, vou ler o 4 na sequência, diz assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabais pela carne? Porque todos que tentaram guardar os 10 mandamentos pecaram contra Deus. O próprio Moisés pecou contra Deus. Amém? Então eis o natural aí. Você tenta guardar a lei, mas você não consegue. Você acaba pecando, fazendo aquilo que o mandamento disse não faça. E isso você vai ver Paulo em Romanos dizendo isso. Que quando a gente tenta guardar os 10 mandamentos, a gente faz o contrário. Porque nós somos falhos. O pecado, Paulo disse que o pecado habita dentro de nós. O próprio Paulo, ele disse assim: olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, eu acabo fazendo às vezes. Porque eu encontro o pecado que reside dentro de mim. E se eu peco, é o pecado quem está pecando. Amém, querido? Paulo diz isso lá em Romanos. Depois eu vou procurar esses versículos para eu falar aqui no Facebook e lá na rádio, no programa que eu faço na rádio. Amém? Então vamos continuar no nosso estudo. Versículo 4. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Versículo 5. Aquele, porém, que vos dá o Espírito, e que obra maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo: olha, por acaso, aquele que vos dá o Espírito Santo, aquele que vos deu o Espírito Santo, e que obra maravilhas no meio de vós, ele estava se referindo a curas. Porque quantas pessoas lá dos Gálatas foram curadas de enfermidades, cegos passaram a ver por crer em Jesus, receber simplesmente uma oração por Paulo, por outros apóstolos, e assim paralíticos foram curados e gente de todo tipo de doença. Então Paulo diz: por acaso vocês receberam isso por guardar os 10 mandamentos? Querido, eu sei que tem muita gente aí que não crê que tem que se guardar os 10 mandamentos hoje. Está me assistindo nesse momento. Mas você crê, meu amado, no regime dos 10 mandamentos? E o que é o regime dos 10 mandamentos? Você pode me perguntar: o que é isso, Ricardo? É simplesmente eu crer que se eu não obedecer a Deus, eu não vou ser abençoado. Você está entendendo? Vamos supor que você esteja doente agora. Então você crê que se você não obedecer a Deus, você não vai ser curado disso. Você está entendendo? Isso é o regime da lei. Porque o regime da lei era: se você obedecer, será abençoado. Se você não obedecer, você não será abençoado. Amém? Então Paulo está dizendo aqui: por acaso, aquele que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei, por vocês guardar a lei, ou é pela fé? Você está entendendo? É pela fé, meu amado. Pedro estava... Paulo, agora eu quero dizer Paulo, mas eu quero dizer Pedro, mas é Paulo. Paulo estava lembrando a eles que todas as curas que aconteceu lá nos Gálatas foi simplesmente pela fé, não foi pelas obras. Porque aquele povo, eles desde criancinha, eles não foram ensinados que guardasse a lei. Foi depois que eles se converteram que alguém quis introduzir a lei no meio deles. E até hoje as pessoas têm se levantado querendo introduzir a lei nas igrejas. Eles têm condenado quem eles veem cometendo algum pecado. Eu não estou aqui dizendo que agora você pode pecar. Quem quer beber vai beber, quem quer fumar vai fumar, quem quer jogar vai jogar, quem quer se prostituir vai se prostituir. Eu não estou dizendo isso aqui. Mas muitas pessoas, quando vê alguém dentro da igreja fazendo isso, eles começam logo a condenar. Olha, fulano não guarda a lei, fulano não obedece a Deus, fulano vai para o inferno. Meu amado, nós somos salvos pela graça.
E quando nós aceitamos a Cristo, que somos salvos pela graça, Deus nos dá o seu Espírito. E Deus nos deu o seu Espírito não foi para a gente ficar falando em outras línguas e pulando dentro da igreja, gritando e correndo, não. Vá lá em Gálatas 5, que é depois daqui de Gálatas 3, tem Gálatas 4, você vai, pula o capítulo 4 e vai para o capítulo 5, então você vai ver Paulo falando dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é a verdadeira santidade. E esses frutos do Espírito, Paulo fala lá que é o Espírito quem gera dentro de nós. E um desses frutos é o domínio próprio. O domínio próprio é a santidade verdadeira. Você está entendendo? O homem dominar o corpo dele para não ir mais beber, não ir mais fumar, não ir mais jogar, não ir mais se prostituir. Mas ele não vai fazer isso, porque se ele não fizer, ele não vai para o inferno. É porque o Espírito Santo vai dar a ele a capacidade de ser obediente a Deus e não fumar mais, não querer mais negócio com mais drogas, com a prostituição e as outras coisas erradas. Você está entendendo? Aí um outro dos frutos do Espírito que o Paulo fala é o amor. Então esse aí é o perdão verdadeiro, que Paulo diz que quem tem o fruto do Espírito, ele fala que nós devemos ter esse fruto do Espírito, que é o Espírito quem gera dentro de nós. Então o amor, quando você tem esse fruto dentro de você, que é uma capacidade sobrenatural, você passa a amar aqueles que te odeiam. Você deseja o bem a eles, você não deseja o mal a eles. Que tem muitas pessoas que dizem que perdoou, mas ele fica esperando que aquela pessoa passe por um sofrimento grande para pagar o mal que fez a ela. E com isso essa pessoa está mostrando que ele não tem esse fruto do Espírito dentro dele. Ele está mostrando que realmente ele não é convertido de verdade. Você está entendendo? Porque a verdadeira santidade é esse fruto do Espírito na vida dele. Eu quero mandar um alô para a nossa amiga Vanessa Silva e Josi Neumann Fernandes, também nossa amiga Vanessa Araújo e a Valéria Félix, a nossa amiga Adriane Maiara e Roseni Maria das Neves, nossa amiga Chaga Luana Juliana e nosso amigo Tiago César. Todos eles que estão aí pelo Facebook, que Deus abençoe a vida de cada um deles que estão nos acompanhando pelo Facebook nesse momento. Então, vamos continuar onde nós paramos. Vamos deixar os alô para o final, porque senão a gente se atrapalha e acaba até esquecendo o que a gente estava falando, né? Então, versículo 6 do capítulo 3 de Gálatas, Paulo diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. O que é justiça? Justiça é santidade, é você fazer o certo. Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui que Abraão, ele creu em Deus, e Deus, por ele crer, aceitou o crer nele como se ele fosse santo, você está entendendo? Aceitou como santidade aquilo ali, só ele crê. Não sou eu quem está dizendo isso, é Paulo. Eu estou apenas repetindo o que Paulo disse. É só você abrir a sua Bíblia e ler. Você vai ver que eu não estou isolando um versículo do texto para falar o que eu quero, o que eu acho. E eu nem estou criando coisa da minha cabeça, mas eu estou falando o que está escrito. Da maneira certa, nós devemos pegar o texto e ler ele todo. Não podemos estar isolando o versículo do texto para falar o que a gente quer, que é o que muita gente tem feito hoje. E tem gerado um nó na cabeça das pessoas e o povo não tem mais certeza se vai morar no céu. Eu tenho 12 anos, 14 anos mais ou menos de crente. E durante esses 14 anos eu passei a maioria do tempo uma dúvida na minha mente se eu seria salvo ou não. E muitas vezes eu tinha até certeza que eu não ia morar no céu. Você está entendendo? Por quê? Eu tinha certeza que não ia morar no céu às vezes. Porque eu achava que eu ia ser salvo pelas obras que eu cometia.
Eu não entendia que a salvação era pela fé e depois disso eu recebi o Espírito Santo e o Espírito vinha gerar os frutos em mim. E na verdade ele é quem ia me converter de verdade, era quem ia me santificar de verdade. Você está entendendo? E como eu não entendia isso, aí eu vivi uma vida cheia de perturbação na minha mente. Certo dia eu pensei até em vender a minha alma para o diabo. Aconteceu há mais ou menos 3, 4 anos atrás. Eu passei por uma depressão profunda. E no começo dessa depressão, tudo porque eu pequei contra Deus, e o diabo colocou na minha mente que eu não tinha mais perdão. Mas João, ele diz lá na sua... Tem 1 João, 2 João, 3 João. E em 1 João, se eu não estou enganado, no capítulo 2, João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecou, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. E no texto original do grego daquela época, a palavra lá advogado, na verdade não é advogado, mas é a mesma palavra que Jesus falou lá em João 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. E o que é consolador? A palavra consolador é alguém que consola alguém que está chorando, que alguém que está em sofrimento. E como é que Jesus consolava quem estava doente? Você vê nos evangelhos. João, Mateus, Marcos, Lucas, você está entendendo? Jesus chegava diante de um cego, dava a ele a saúde. De um aleijado, curava ele do aleijo. De um morto, ressuscitava e entregava a sua família que perdeu aquele ente que estava chorando. Então a palavra consolador significa consolar a pessoa do choro. Você está entendendo? Trazendo esse outro lado, a cura, a libertação. Então João está dizendo lá que se alguém pecou, nós temos esse mesmo consolador. Nós temos um consolador diante do Pai. O que é isso? Nós temos Jesus para nos representar diante de Deus, para dizer: olha Pai, eles pecaram, mas eles estão cobertos debaixo do meu sangue. E automaticamente, através de Jesus, nós somos perdoados daquele pecado. E o Espírito continua agindo dentro de nós, nos dando a capacidade de obedecer a Deus. E nós não vamos para o inferno por causa daquele erro que a gente cometeu. Agora veja, quando eu estou falando dessa maneira, eu não estou a me referindo a quem agora está pensando: ah, então eu vou sair agora e vou tomar uma até lascar mesmo. Ah, é assim? Então agora eu vou pegar aquela mulher que eu tinha vontade de pegar e vou cometer um adultério com ela. E depois Deus vai me perdoar. Isso aí é libertinagem. Isso aí não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Você está entendendo? Não tem nada a ver com o que João escreveu, não. Agora o problema é que as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus e criando doutrinas que os apóstolos não criaram. Mas nós estamos aqui falando dentro da Bíblia, não isolando o versículo e ainda muitas vezes citando o texto original do grego. Muitas coisas que a gente citou aqui estão no texto original do grego. Então nós vemos, vamos voltar para a leitura, Paulo dizendo assim lá no versículo 6: assim como Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça, versículo 7, sabei, pois, que os que são filhos de Abraão, sabei que os que são da fé são filhos de Abraão. Eis aí o versículo. Versículo 6, vamos repetir. Versículo 7, vamos repetir. Paulo diz assim: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Paulo está dizendo: olha, aqueles que têm a fé em Jesus, a salvação em Cristo, esses é que são filhos de Abraão. E por que é que ele estava se referindo filhos de Abraão? Porque Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria herdeiro do mundo. Você está entendendo? E Deus diz que essa promessa de Abraão, você vê no Novo Testamento, que Jesus ele veio
para fazer aquilo que o homem não conseguia, que era obedecer os 10 mandamentos. Então, através de Jesus, nós recebemos essa mesma promessa de Abraão. E uma das bênçãos que Deus deu a Abraão foi curar a mulher dele da esterilidade, dela ter filhos. E isso ela com 90 anos. E outra bênção de Abraão, que pertence também pela fé através de Jesus, é que Abraão com 100 anos, ele ainda tinha energia para ter relação sexual com sua esposa. E sua esposa com 90 anos tinha a aparência de uma jovem de 30, 40 anos. Porque ela com 90 anos, um rei desejou ela e quis ter ela como marido. E entenda que naquela época, os reis daquela época, eles tinham um harém, um local que era chamado de harém, que era como se fosse uma espécie de um cabaré hoje, que tinha várias mulheres à sua disposição. Ele poderia ser casado com várias mulheres e ao mesmo tempo ter várias amantes, e a sua mulher legítima, a rainha, e as outras mulheres permitiam isso, porque ele era o rei. Então naquela época, esses reis escolhiam as mulheres mais bonitas que tinha na cidade onde eles moravam e nas cidades vizinhas, ou seja, no seu país. E esse costume ainda existe lá para o Oriente hoje. Os tal dos sheiks árabes, eles têm várias mulheres. E tem várias também que são como prostitutas. E isso aí é legal diante da nação deles. Para eles, né? Então, a mulher de Abraão com 90 anos, um rei de uma nação, desejou ela e quis ela como mulher. Mas por que que um homem, rei, quis uma mulher de 90 anos? É porque ele viu o coração dela e viu que ela era uma pessoa boa? Não. Porque ele era um homem carnal e ele apenas viu através dos seus olhos. O que é os seus olhos? É isso que você que está me vendo aí agora, você não vê as mulheres passando na rua e não acha bonito, não acha elas, o que o povo diz aí, gostosas, coisas assim? Então, isso aí é o olho. Você está vendo o natural. Então Deus deixou aquela mulher com 90 anos com a aparência de quem era jovem, 30, 40 anos. Ela rejuvenesceu. Abraão também. Onde é que já se viu um velho de 100 anos ele ter mais relação sexual? A não ser que ele tome aí alguma pílula inventada pela medicina, que pode até gerar uma doença nele. Mas nós não vemos velho sem tomar isso ser mais homem. Então Abraão com 100 anos ele ainda era homem, porque foi uma bênção que Deus deu a ele, uma bênção. Então nós vemos aqui que Paulo diz que sabeis que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Aí versículo 8 ele diz: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. O que é evangelho? Evangelho é boas novas. O que é boas novas? Aquilo que Cristo fez por mim. Jesus morreu para que eu tenha a vida eterna através da morte dele. Você está me entendendo? Jesus morreu para que eu tenha a vida eterna através dele. Que é o que Pedro disse lá em Atos 10, 43. Atos 10, 43. Que todos os profetas dão testemunho de que todos os que em Jesus crê recebem o perdão dos pecados através do seu nome. Então, o mesmo Paulo está se referindo aqui. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. O que é justificar? Tornar santo. Unicamente, exclusivamente através da fé em Jesus, Deus nos vê como povo santo. Mas nós temos falhas. E essas falhas, Ele nos deu o seu Espírito.
Não para estar puxando na nossa orelha dizendo você está errado, você está em pecado. Isso aí não é obra do Espírito Santo. O povo diz que isso é obra do Espírito Santo. Eu estou tão cheio de acusação na minha mente. É porque o Espírito Santo está me acusando que eu estou em pecado. Não, isso não é o Espírito Santo. Isso é a sua consciência. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Ele pode nunca ter ouvido a Bíblia, mas ele se sente condenado. Você sabia que muita gente aí que é homossexual, pessoas que são famosas, são cantores famosas, gente que é ator de filme pornô, que nunca leu a Bíblia e tem depressão? Diz aí um estudo levantado entre as pessoas que faz filme pornô, essas cenas eróticas aí, que se você pegar 10 pessoas que faz filme pornô, todas as 10 têm depressão ou terão no futuro. Então por que eles têm essa depressão? Porque eles têm a consciência deles acusando. Mesmo eles muitas vezes dizendo que está fazendo o que é certo, que eles são livres, que eles podem fazer o que querem. Mas a sua consciência condena eles, não é o Espírito Santo, entenda. O Espírito Santo só é dado ao ser humano quando o ser humano aceita Cristo como Salvador. Então ele recebe o Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo passa a gerar os frutos, que é a verdadeira santidade. Então aquelas acusações não é o Espírito Santo. Não é o Espírito de Deus. Meu amigo e minha amiga que me ouve agora, meu irmão e minha irmã que está me acompanhando aí pelo Facebook. Então Deus aqui, usando Paulo aqui estava lembrando aos Gálatas e mostrando a ele, olha, Deus, ele falou em primeiro lugar a Abraão do Evangelho. Esse mesmo Evangelho que eu estou pregando hoje, Paulo estava dizendo. Ele pregou em primeiro lugar para Abraão, dizendo assim, olha, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, tornar justo pela fé os gentios. Você está entendendo? Deus aceitar nós pela fé em Jesus. Ele anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. O que é Evangelho? É boas novas. A tradução da palavra Evangelho no grego original da época de Jesus é boas notícias. O que é boas notícias? A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 3, o versículo, eu não lembro se é o 8, se é o 13, o 12, que Paulo diz assim, ou é o versículo 20, é o seguinte, que ele diz assim, olha, que Deus olhando lá de cima, ele viu que todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela fé em Jesus. O que é isso? É uma boa notícia. Paulo está mostrando que toda a humanidade pecou, que toda a humanidade está distante de Deus. Eu estou aqui na minha frente, está o celular me filmando, e depois do celular tem uma parede que separa esse local aqui onde eu estou de um banheiro. Então eu estou separado do banheiro por essa parede nesse momento. Então Paulo está dizendo que todos pecaram, estão separados, distantes de Deus, você está entendendo? Tem algo separando eles de Deus, mas eles são justificados gratuitamente pela fé em Jesus. Ele diz lá, em Romanos 3. Você está entendendo? E quando ele fala em justificação, ele fala a palavra reconciliação lá, que reconciliar é, nós somos inimigos de Deus, você está entendendo? Pelo pecado. Então no momento que nós cremos em Jesus, o pecado sai da frente e agora nós podemos se abraçar com Deus, nós podemos chegar-se a Deus, orar e Deus nos atender. Isso é a reconciliação. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva, eles foram desligados de Deus. Eles ouviam a voz de Deus todo dia. Todo dia Deus falava com eles como vocês estão ouvindo a minha voz aqui agora. Então no momento que eles pecaram, eles perderam isso aí. A comunhão com Deus, e eles foram expulsos do paraíso, onde Deus vinha todo dia e se encontrava com eles lá. E eles não precisavam trabalhar, estavam as árvores lá cheias de frutas. Eles comiam em abundância e nunca faltava. E eles não se preocupavam em plantar novas árvores, eles não se preocupavam em poluição.
as águas pararam de correr nos rios que tinham lá no Jardim do Éden, os 3 grandes rios que tinham lá. Eu não lembro agora o nome deles, mas está lá no livro de Gênesis. Então eles não se preocupavam com essas coisas. Tudo estava lá, à vontade para eles desfrutarem. Amém, querido? E Deus ainda tinha dito a ele que crescesse e multiplicasse, e enchesse a terra. Ou seja, Adão e Eva eram marido e mulher. Eles tinham relação sexual. Mas quando eles desobedeceram a Deus, que comeram daquele fruto daquela árvore, aí eles foram desligados. Então todos que vieram depois dele, eu, você, nós nascemos desligados de Deus. Se enquanto a gente é criança, a gente partir, a gente já parte direto para o céu. Mas no momento que a gente começa a entrar na fase adolescência, adulta, aí a gente começa a entender o que é certo, o que é errado. Então aí o pecado começa a se manifestar na nossa vida. Então aí nós precisamos de um Salvador, que é Jesus, que veio para morrer por nós, por toda a humanidade. Amém, meu amado? Então Paulo está dizendo aqui que essa maravilha, antes de ter sido pregada a gente, Deus pregou primeiro para Abraão. Essa boa notícia aqui. Ele anunciou primeiro o evangelho a Abraão dizendo: todas as nações serão benditas em ti. O que quer dizer isso? Todas as nações serão abençoadas em ti. É porque a palavra bendita no grego é abençoada. Ele diz que todas as gerações serão abençoadas em ti. Mas isso ele estava se referindo àqueles que creram como Abraão. Porque você vê no versículo 6 e no versículo 7 ele falando isso. E nós vemos no 8 agora. O que é que diz o 8? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O que quer dizer isso? Paulo está dizendo: olha, Gálatas, aqueles que são da fé, aqueles que estão crendo na fé em Jesus, que o perdão eles receberam em Jesus, que eles agora são abençoados através de Jesus e não através do que eles fizeram de certo ou errado, esses são filhos de Abraão. Esses são, como diz o versículo 9, o 7 diz é filho de Abraão e o 9 diz: esses são benditos, que quer dizer abençoados, com o crente Abraão. A palavra crente vem de crer. Tem muita gente hoje dizendo: eu sou crente. Querido, mas o crente verdadeiro é crer em Jesus como Salvador. Amém? Esse é o evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou. Versículo 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para as fazê-las. Vamos ler com atenção esse versículo 10, porque é muito profundo ele. Todos aqueles que são das obras da lei. O que é isso? Obras da lei, meu amado. Paulo está se referindo àqueles que tentam guardar os 10 mandamentos. Àqueles que acreditam que serão abençoados se obedecer a Deus, se desobedecer não serão abençoados. Paulo está dizendo que todos os que são das obras da lei, todos eles estão debaixo da maldição. O que quer dizer debaixo de maldição? Estão vivendo sob maldição. Maldição é enfermidade, é sofrimento. Nós vamos ver depois isso aqui lá em Deuteronômio, que eu li hoje lá na rádio. E que o título da mensagem que nós estamos ministrando é: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Nós vamos chegar lá, está no versículo 13. Então Paulo diz: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito:
Maldito todo aquele que não permanecer. Amém? Veja aqui. Todo que não permanecer nas coisas que estão escritas no livro da lei para as fazê-la. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então, se você quer agora dizer que tem que guardar os 10 mandamentos, que você só vai ser abençoado quando você fizer, porque eu cria dessa maneira, eu simplesmente não acreditava que tinha que se guardar aquele mandamento que diz que você tem que guardar o sábado. Você não pode trabalhar no sábado, você não pode fazer nada no sábado. O sábado é o dia santo do Senhor. Então eu via muitos pregadores dizendo que a gente não tinha que guardar aquilo ali, que o sábado foi para os judeus, mas os outros mandamentos nós tínhamos que guardar. Não adulterarás, que é não cobiçarás, é o mesmo que não adulterarás, você está entendendo? Porque Jesus disse que o adultério começa no coração do homem. Primeiro ele deseja dentro dele aquela mulher, mulher deseja aquele homem, depois ele vai e comete o adultério. Ele diz que a pessoa já pecou dentro dele. Jesus diz isso. E os judeus não entendiam isso aí. Eles achavam que só por não se deitar com uma mulher na cama, por não estar tendo relação sexual com ela, mas eles estavam desejando ela, elas estavam desejando eles, então eles achavam que só por não ir lá e cometer aquilo ali, eles já estavam guardando os 10 mandamentos. É por isso que quando chegaram para Jesus, que pegaram uma mulher em adultério e trouxeram para ele, você vê lá nos evangelhos, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada em ato de adultério, e sobre a lei de Moisés diz que as tais têm que ser apredrejadas. Então, Jesus diz assim, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ali, um por um, acusado pela sua mente, jogou as pedras no chão e foi saindo de cabeça baixa, devagarzinho, sem falar mais nada. Até que Jesus olhou para a mulher e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Elas disseram, não tem ninguém, Senhor, que me acuse nesse momento. Então Jesus disse, nem eu tampouco te condeno, vá em paz e não peques mais. Primeiro Jesus deu a ela o perdão e o poder de não pecar mais. Aí por final foi que Jesus disse, não peques mais. Mas primeiro ele deu o perdão a ela. E os judeus, eles não entendiam isso. Você está entendendo? Eles não entendiam de perdão. Jesus foi quem pregou o perdão. E eles não entendiam que pelo fato de eles não terem se deitado com aquela mulher, mas muitos daqueles que estavam ali acusando, tinham desejado aquela mulher. Uma mulher que chega a cometer adultério, ela tem uma certa sensualidade dentro dela. Se de imediato ela não está tendo, mas mais na frente, antes dela cometer o adultério, ela vai demonstrar uma certa sensualidade. Então aquela mulher certamente atraiu os olhos daqueles homens. Você está entendendo? Então por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e eles, acusados pela sua mente, jogaram as pedras no chão e foram embora. Meu amado, voltando para o texto. Então Paulo está dizendo que todos aqueles que estão, segundo as obras da lei, estão debaixo de maldição, porque maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para as fazê-la. Se você quer obedecer os 10 mandamentos, você tem que obedecer tudo que está escrito no Velho Testamento. Você não pode dizer agora, olha, se você não conseguir, porque muitos têm se levantado pregando isso aí, se você não conseguir obedecer os 10, tem uma igreja que prega isso, que delas já se separaram e já fundaram várias outras igrejas. Então eles dizem, se você não conseguir guardar os 10, Deus vai lhe perdoar através da graça dele. Meu amado, Deus nunca falou isso no Velho Testamento. E nem Jesus nunca falou isso no Novo Testamento.
Você está entendendo? Eu estou provando aqui na Bíblia que quem quebra um, está quebrando os 10. É Paulo quem está dizendo, não sou eu. Ele diz, olha, vou ler o versículo 10 de novo. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para as fazê-las, ou em outra tradução, para as cumpri-las, meu amado. É maldito. E Tiago, que foi um dos escritores do Novo Testamento, ele diz lá na sua carta a mesma coisa que Paulo disse aqui. E Tiago já estava escrevendo para os judeus, porque Tiago foi um escritor. Você está entendendo? Tiago foi um escritor que escreveu para os judeus diretamente. A carta dele foi direcionada para os judeus. Então ele escreveu lá que maldito todo aquele que não permanecer em cumprir todos os mandamentos. Lá ele estava se referindo ao povo de novo que estava querendo descrer a salvação em Jesus para crer na salvação pelas obras. Que é o que nós estamos mostrando aqui nessa leitura. Então, vamos ler o versículo 11. Que Paulo diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O que é fé? É crer que Jesus morreu em seu lugar, que Jesus deu a vida para te salvar, que você recebe o perdão através de Cristo. Atos 10, 43, Atos 4, 12, João 10, 9, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é, o justo viverá da fé, o justo viverá de crer certo. O justo viverá de crer certo. Amém? Vamos entender? Paulo diz, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ele está dizendo que ninguém será tornado justo diante de Deus guardando a lei. Porque justificado quer dizer tornar-se justo, tornar-se santo. Ou seja, quando você crê em Jesus, você é tornado santo diante de Deus só por isso. Aí Paulo está dizendo aqui que é evidente que pela lei ninguém. Porque se alguém fosse justificado diante de Deus pela lei, Jesus não tinha vindo não, meu amado. Jesus não tinha vindo morrer na cruz. As pessoas muitas vezes têm pregado dentro das igrejas, olha, não adultere mais, não se prostitua mais, não faça isso, não beba, não sei o que lá, não fume, não jogue. Eu não estou dizendo que é errado você dizer que as pessoas não bebam, não joguem, não fume. Deus não quer que a gente beba, fume, jogue, se prostitua. Mas muita gente chega dentro das igrejas e fica pregando só isso, mostrando o pecado. Mas cadê o remédio que cura o pecado? Eles não falam no remédio. O remédio é Jesus, que morreu por nós. E só através de crer nele é que eu vou ter o perdão daqueles atos errados que eu fiz. E só através de crer nele é que eu vou receber o Espírito, Gálatas 5, e esse Espírito vai me libertar daqueles vícios, daquelas práticas erradas. Não é minhas forças que vai me libertar daquilo ali. E isso aí não sou eu quem diz, é a palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, viverá de crer certo. Amém, amado? Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Veja que a lei não tem nada a ver com fé. Você vê por aí as pessoas pregando, aquele que der mais na igreja vai ser abençoado. Aquele que orar mais vai ser abençoado. Aquele que lê mais a Bíblia vai ser abençoado. Isso é obra da lei. Isso é regime da lei.
Quem fizer mais vai ser abençoado. Meu amado, isso é o regime da lei. Isso não tem nada a ver com o evangelho da graça. Isso não tem nada a ver com a fé que os apóstolos pregavam. É Paulo quem está dizendo isso. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Se você quer obedecer os 10 mandamentos, então você tem que obedecer todos os 10. E entenda que quando você se coloca sobre os 10 mandamentos, você está debaixo de maldição. É o versículo 10 quem diz isso. Paulo aqui em Gálatas 3. E veja que eu estou lendo do versículo 1 ao seguir. Eu não peguei simplesmente o versículo 10 e li para você, não. Eu estou lendo todos os versículos, um atrás do outro. Não estou isolando o texto aqui e falando o que eu quero, não. Agora o versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo está dizendo que Cristo nos resgatou dessa maldição. Entenda, Paulo está dizendo que de todo jeito essas maldições vinham para a minha vida. Eu obedecesse ou não os 10 mandamentos. Porque ninguém nunca conseguiu obedecer. Só conseguiu obedecer assim. Obedecia 9 e o 10º não conseguiu. Que o 9 é: não cobiçarás. Quando você vai ler o 10º mandamento que diz não cobiçarás, então no momento que você olha para um carro, para um bem que uma pessoa tem, e você deseja aquilo ali, você cobiça aquilo dele, você já está quebrando o 10º mandamento. Você é uma mulher, você olha para um homem, já deseja. Você é um homem, você olha para uma mulher, já deseja. Você está quebrando o 10º mandamento. Então, Paulo está dizendo aqui que Cristo nos resgatou da maldição que vinha por não obedecer os 10 mandamentos. Então, hoje, você sabia que os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, quando você tem esses frutos dentro de você, que o Espírito Santo está gerando isso em você, na verdade você está fazendo mais do que os 10 mandamentos exigem. Você sabia disso? Se não sabia, fique sabendo agora. Você está fazendo mais do que os 10 mandamentos exigiam. Mas não é você quem está fazendo por suas forças. É o Espírito Santo quem está fazendo dentro de você. Quem está te dando a capacidade de ser obediente a Deus. Mas vem dele, não é de você. Você está entendendo? Mas você não está sujeito a ser amaldiçoado se você, por acaso, pecar. Você não está sujeito a ser amaldiçoado por Deus. Você está entendendo? Isso aí pertencia ao regime da lei. É por isso que Paulo diz aqui que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. No momento que Jesus foi pendurado na cruz, que Jesus apanhou lá no pátio do governador, foi chicoteado, você está entendendo? Foi cuspido. E depois pregado na cruz. Antes descarregou a cruz nas costas, caindo, levantando-se. Tudo aquilo ali foi referente ao homem ter pecado lá no jardim do Éden, desobedecido a Deus. Porque Deus disse que se o homem pecasse, o homem ia morrer. Então as doenças, a morte entrou na terra por causa que o homem desobedeceu a ele. Então os 10 mandamentos que o homem quebrou, Jesus estava sofrendo, pagando o preço daquilo ali. Então Paulo diz que Jesus se fez maldição por nós. Porque maldito todo que for pendurado no madeiro. Paulo quem está dizendo isso aqui em Gálatas 3, versículo 13. Você está entendendo? Então nós fomos retirados, resgatados. A palavra resgatado em grego é exagorazo, que quer dizer comprado. Quer dizer um prisioneiro que estava preso. Naquela época, lá no Oriente Médio, no mundo inteiro naquela época, se vendiam pessoas. Pegavam elas de novinho, depois de adulto, escravizavam elas e essas pessoas eram vendidas no mercado como uma TV, como uma geladeira, como um gado, num leilão, porque eles vendiam numa espécie de leilão. Então a palavra exagorazo é comprado, remido daquilo ali. Você está entendendo? Um escravo, alguém chegou lá, pagou o preço por ele, libertou ele, deu a liberdade a ele.
Isso é exagorazo, que aqui em português está a palavra resgatou. Cristo nos resgatou. Exagorazo em grego. E quando vai se traduzir o grego para o português, a palavra exagorazo é resgatado, remido. Foi pago o preço por ele. Jesus pagou esse preço por você. E lá em Deuteronômio 28, uma das últimas maldições que o homem recebe na vida dele por não obedecer os 10 mandamentos é o homem passar a ser escravo. Ele vai ser vendido como escravo no mercado e não vai ter quem compre ele, quem paga o preço por ele. E você sabia que Cristo pagou o preço por nós para nos resgatar do sofrimento, da maldição, lá na cruz, meu amado, há 2000 anos atrás. Cristo fez isso por mim e por você que está me vendo aí agora pela internet. Versículo 14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém, querido? Aqui Paulo está dizendo que para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito, Paulo está dizendo que Jesus morreu na cruz por isso. Simplesmente para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Antes, eu não citei antes, que uma das bênçãos de Abraão era ele, com 100 anos, ainda ter relação com sua mulher. Essa bênção vem para a vida de quem crê hoje, através de Jesus. A mulher dele com a aparência de jovem, e certamente ele também tinha aparência de jovem, porque o corpo dele por dentro estava como o corpo de um jovem. Eu sei que você que está me ouvindo aí agora, você não é nenhum burro, você entende o que eu estou dizendo. Não precisa eu falar agora em outras palavras, você está entendendo? Para que você entenda o que eu estou dizendo. Então, certamente Abraão também tinha uma aparência jovem, assim que sua esposa tinha também. E ele desejou ela. Nenhum homem vai desejar uma mulher velha, uma mulher feia. A não ser que ele seja um tarado. Você está entendendo? Porque é que a mídia hoje tanto ensina uma sensualidade, porque ele sabe que os homens só desejam as mulheres através da sensualidade. Então, mas aquela mulher não era sensual, é porque a aparência dela era jovem. Ela tinha 90 anos, mas tinha uma aparência de 30, 40 anos. Isso era uma bênção de Abraão. Então Paulo está dizendo que para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós, você que está me ouvindo aí agora, nós recebêssemos a promessa do Espírito. O Espírito nós recebemos exclusivamente através da fé em Jesus. Muitas pessoas hoje têm dito: ore muito, irmão, jejue muito, lê muita Bíblia, dê o dízimo na igreja, dê as ofertas que você vai receber o Espírito Santo, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Meu amado, não vá nessas conversas não. Eu acreditava nisso. Mas não é por aí que a banda toca não, viu? É pela fé em Jesus. É Paulo quem está dizendo isso aqui. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que nós recebêssemos a promessa de Abraão, para que nós recebêssemos o Espírito. Você está entendendo? Nós recebêssemos o Espírito. Ou seja, a promessa do Espírito. Versículo 15. Irmãos, como o homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula nem o acrescenta. O que é que Paulo está se referindo aí? Paulo está falando já de testamento. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma mansão, uma conta bancária de 1 bilhão. Então, antes de eu morrer, eu digo que aquele 1 bilhão vai ficar para fulano de tal e aquela casa vai ficar para ciclano. Então,
depois que eu morrer, alguém quer mudar o testamento e dizer que o bilhão vai ser dele. A casa não, a casa vai ficar para o outro. Você está entendendo? O que ficou com a casa diz que não. O bilhão é quem vai ficar para mim, não é a casa não. Eu quero o que vale mais, que é o bilhão de dólares que tinha na conta dele. Então, Paulo está dizendo aqui que se o testamento de um homem for confirmado, ele está dizendo que se ele for assinado antes de vida, ninguém anula e nem acrescenta a esse testamento algo. Aí ele estava se referindo que é do mesmo jeito as bênçãos de Deus, que Deus deu a Abraão, que Deus prometeu a Abraão, o Espírito Santo, é do mesmo jeito também pela fé. Deus não vai anular o que ele escreveu não, meu amigo. Minha amiga que me ouve aí agora, Deus não vai anular não, ele não vai fazer por outro lado para lhe abençoar não. É exclusivamente pela fé. Se você está enfermo agora aí na sua casa, você pode ser curado agora instantaneamente, simplesmente pela fé. Simplesmente pela fé. Você está entendendo? Versículo 16, para encerrar por hoje. Nós ainda vamos ler Deuteronômio 28, mas não hoje. Quarta-feira nós estaremos aqui ao vivo de novo pelo Facebook, a partir das 7h40 da noite, sem faltar nenhum minuto. Nós estaremos ao vivo a partir das 7h40 aqui, trazendo a terceira parte dessa mensagem. Aí nós vamos ler o livro de Deuteronômio 28, aonde fala as maldições que vêm sobre a vida daqueles que não obedeceram os 10 mandamentos. Mas aqui diz que nós fomos resgatados, então essas maldições não vêm para nós. Mas nós vamos ver que maldições são essas, para ver como a coisa é séria. Então, versículo 16, Paulo diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. E não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, a tua posteridade, que é Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? É que os judeus não tinham direito a essa bênção de Abraão se eles não crescem em Jesus como Salvador. Paulo está dizendo aqui que essa promessa foi feita a Abraão, e a descendência de Abraão que ia herdar essa promessa era Jesus, Filho de Deus, Cristo. Então todos que vêm a Cristo como Salvador, ele se torna herdeiro dessas promessas também, que Deus fez a Abraão. Porque ele passa a ser descendência de Jesus. Aí as bênçãos de Abraão vêm para ele, porque ele vai ser justificado pela fé. Meu amigo, minha amiga que me ouve aí agora, o Evangelho da graça de Deus é esse que eu estou te apresentando hoje aqui. Quem sabe é a primeira vez que você está ouvindo uma palavra dessa. Você nunca ouviu uma mensagem dessa na sua vida. Você já ouviu muito, que se você fizer por onde, Deus vai lhe abençoar. Mas eu quero dizer para você que o Novo Testamento começou em Atos dos Apóstolos. E nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos já pregando, diferente do que estava escrito no Velho Testamento. Obedeça e você será abençoado. Amém? Você já vê diferente. Os apóstolos já mostrando que vocês serão abençoados pela fé e não pelas obras. Aí nós vemos Paulo lá em Romanos, Romanos é a fundação doutrinária do Novo Testamento. Se você não sabia disso, Romanos era tido como a fundação doutrinária do Novo Testamento por os grandes reformadores da história cristã, Lutero e outros que se levantou no tempo de Lutero há 500 anos atrás. Você está entendendo? Eles reconheciam Romanos como a fundação doutrinária do Novo Testamento, que é isso, a base inicial do Novo Testamento, o suporte do Novo Testamento, o pedestral do Novo Testamento, a fundação, que é uma fundação. Uma casa você faz primeiro uma planta para ela, você cava o alicerce e começa a fazer o alicerce lá de baixo com pedras, com concreto, com ferragem.
e depois é que você sobe a casa. Então, o livro de Romanos é a fundação do Novo Testamento, da Nova Aliança. É a base que todo cristão tem que ter em primeiro lugar, é o livro de Romanos, como ensino na sua vida. E especialmente nós que não pertencemos à nação de Israel. Porque naquela época de Paulo, Tiago escreveu uma carta para aos romanos convertidos. Está lá o livro de Tiago. Judas também. E João escreveu 3. Pedro escreveu 2. E todos eles escreveram direcionada para os judeus. Agora Paulo foi o único que escreveu várias cartas direcionada a nós, gentios. E escreveu também uma direcionada aos judeus convertidos, que é o livro dos Hebreus. Que muita gente às vezes se confunde com passagem que tem lá, que Paulo está se referindo aos judeus e não a nós. Você está entendendo? Passagens como lá, se não me falha a memória, é em Hebreus 10, que Paulo diz que se a gente pecar voluntariamente não tem perdão. Então, quando você lê aquilo ali isolado, você fica convicto que se você pecar hoje voluntariamente, você não vai herdar o céu. Mas ali Paulo não estava se referindo a simplesmente eu, por exemplo, mentir ou roubar, fazer uma coisa errada, não. Ele estava se referindo a você abandonar Jesus como Salvador. E acreditar que agora você vai ser salvo pela lei ou por outras coisas aí que as religiões ensinam. Isso aí é o pecar voluntariamente que Paulo ensina lá. Você está entendendo? Só que você lendo, sem entender essa base da fé que eu estou ensinando aqui agora, e você lê só o versículo lá isolado, na mesma hora você vai entender isso. Mas quem é que nunca pecou voluntariamente, se a gente for pegar por esse outro lado? Você está entendendo? Depois que aceitou a Jesus, quem é que nunca cometeu algo errado? E você acha que aquilo ali não é voluntário não, que ele está fazendo? Mas o voluntário que Paulo está fazendo lá é abandonar a Cristo como Salvador. Que aí ele está mostrando o exemplo de Judas, mas ele lá não fala em Judas, o traidor. Mas ao mesmo tempo ali, ele está se referindo ao que Judas fez. Judas, até o dia que Jesus fez a última ceia, Judas era um dos discípulos de Jesus. Mas naquele dia em especial, Judas procurou como é que eu posso dizer o nome agora? Já fugiu da minha mente. Os líderes religiosos daquela época, os que comandavam a sinagoga, e Judas deu 30 moedas aí. Judas recebeu 30 moedas de prata deles para ir mostrar onde Jesus estava reunido com os discípulos, lá no Monte das Oliveiras. Para que os soldados do templo fossem lá, prendessem ele, trouxessem ele e os príncipes dos sacerdotes, julgassem ele, levassem ele diante dos romanos, que era quem governava o mundo naquela época, que era como uma nação como os Estados Unidos, uma nação mais potente do que os Estados Unidos hoje. Só que eles não tinham a tecnologia que os Estados Unidos têm hoje. Mas eles exerciam um poder diante das outras nações, que eles controlavam aquelas nações de tal maneira que eles pagavam tributos a eles, impostos. E eram sujeitos às leis de Roma, que Roma estabelecia pelos seus a palavra agora não está saindo da minha mente, não estou conseguindo pronunciar ela, que é o legislador, aquele que faz a lei. Você está entendendo? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A salvação está em Cristo. Então Paulo lá em Hebreus, ele mostra que pecar voluntariamente é deixar Jesus como Salvador, como foi o caso de Judas. Ele deixou de crer em Jesus como Salvador e foi crer em outras coisas e entregou Jesus para ser morto. Mas muita gente só vê o lado de Judas entregar Jesus como Salvador. Mas na verdade o que Judas estava esboçando naquela hora, entregando Jesus para ser morto aos fariseus, era simplesmente esboçando a reação dele não crer mais em Jesus como Salvador, mas crer em outra coisa. Então depois disso, Judas tirou a sua vida.
Você está entendendo? Ele rejeitou a Cristo, então ele estava rejeitando também o Espírito. Você vê lá em Lucas 10, Lucas 9, Jesus enviando os discípulos e Judas estava no meio. E ele diz que no meu nome vocês curarão os enfermos, tal. Judas ora e as pessoas é curada. Aqueles milagres ali e os milagres que acontecem hoje é pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus ele gera paz dentro do ser humano. Então no momento que Judas rejeitou Cristo, o Espírito de Deus não habitou mais nele, não foi mais perto dele. Você está entendendo? Então entrou nele a acusação pelo que ele fez. Ele achou que tirando a sua vida estava perdoado. Ele foi e tirou sua vida. Quantas e quantas pessoas hoje? Pode ter gente que está até me ouvindo nesse momento, ou me vendo, ele já pensou assim. Pelo mal que ele fez a alguém. Alguém morreu num acidente que ele estava dirigindo um carro tal. E ele acha que ele é culpado daquela morte. E o diabo fica colocando na mente dele que ele tem que tirar a sua vida. Se ele tirar, ele vai ser perdoado. Querido, isso foi o diabo que colocou isso na tua mente. Você vai ser perdoado se você fez errado ou não, através de Jesus. Não é você cometendo um ato que você vai ser perdoado diante de Deus. Judas achou que estava fazendo certo. Ele fez o maior ato de justiça própria, que é tirar a sua vida. Ali é uma justiça própria. E Romanos, para mim que é Romanos 9, que Paulo diz lá em Romanos 9, depois você leia para confirmar se eu estou falando certo, que os judeus eles foram rejeitados diante de Deus porque eles quiseram agradar a Deus com justiça própria, guardando a lei. E os gentios foram aceitos porque aceitaram o Filho de Deus, a salvação pela fé. Amém? Então por aqui vamos encerrar, já está passando muito do horário. Quarta-feira nós estaremos aqui fazendo a terceira parte da mensagem. Quarta-feira nós vamos fazer mais curto do que hoje. Aí nós vamos ler Deuteronômio 28, mostrando aí as maldições da lei que viria sobre a vida de quem não obedeceu os 10 mandamentos. E eu vou ler também Gálatas 5 e mostrar os frutos do Espírito e mostrar as obras da carne que vem por as pessoas tentar guardar os 10 mandamentos. Está tudo lá em Gálatas 5. E nós vamos ler versículo por versículo. Não vamos estar isolando texto não, para falar o que a gente quer não. A gente vai falar o que está escrito, que Deus nos ensinou. Amém? Mas antes eu quero orar por você. Você que está enfermo, feche seus olhos aí nesse momento e ore comigo pela fé nesse momento. Você que ainda não confessou a Cristo como Salvador, confesse agora. Diga: meu Pai, eu aceito que Jesus morreu por mim naquela cruz. Repita essas palavras e diga: meu Pai, eu aceito que Cristo morreu por mim naquela cruz. Que através da morte dele eu recebo o perdão de todos os meus pecados nesse momento. E o meu coração é purificado de todos os pecados através de Cristo. Confesse isso agora. E diga: Deus, obrigado porque o Senhor me fez a justiça de Deus em Cristo. Como está escrito lá em 2 Coríntios 5:21. Confesse isso e a paz vai entrar no teu coração. E se você é viciado em alguma coisa e até hoje você não conseguiu se libertar desse vício, dessa prática errada, todos os dias, até na hora que você for tentado para ir fazer aquela prática errada, cite: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Leia 2 Coríntios 5:21 e repita isso aí durante o seu dia várias vezes. E você vai ver que de uma hora menos outra, o que é que vai acontecer com você? O desejo de cometer aquelas coisas erradas que você tem cometido até hoje vai desaparecer de você. O que é isso? É os frutos do Espírito se manifestando na tua vida. É Gálatas 5. Você está aceitando o que Cristo fez por você. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, querido. Amém, meu amado. Eu quero mandar um alô especial para todos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook nesse momento. A gente não leu mais o nome das pessoas que passou aí mandando alô, porque toda vez a gente parava para ler e cada vez mais vai aumentando o tempo e a gente vai
muitas vezes se perdendo na leitura que a gente está fazendo e no raciocínio que a gente está falando. Então, eu quero mandar aqui um alô especial para todos que estão nos vendo pelo Facebook. Que Deus abençoe a vocês. Quarta-feira nós estaremos aqui de volta a partir das 7h40 com a terceira parte da mensagem. Agora eu quero orar pelos enfermos. Feche seus olhos, você que está enfermo, e ore comigo pela fé. E depois que eu terminar de orar, você faça aquilo que você não podia fazer. Se você não podia ficar de pé, fique de pé pela fé. Se você não podia colocar seus pés no chão, coloque pela fé. Se você não podia levantar um braço, levante pela fé. E tenha certeza que Deus já atendeu a sua oração. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Cristo Jesus, eu levanto a minha voz agora no mundo espiritual contra esse mal que há na vida desse homem, na vida dessa mulher. E eu digo em nome de Jesus, espírito de enfermidade que entrou nessa vida, nessa casa e colocou esse problema cardíaco, esse problema na coluna desse homem, no cérebro, nas vértebras desse homem. Em nome de Jesus eu lhe ordeno, espírito imundo, saia desse homem agora com tudo que é seu, bata em retirada para nunca mais voltar. E eu determino agora a cura sobre a vida desse homem no nome de Jesus Cristo Nazareno. Meu Pai, obrigado porque eu recebi o milagre pela fé em Cristo. Querido, levante suas mãos para cima e agradeça a Deus e creia que você foi curado e faça aquilo que você não podia fazer. Se você assim fizer, o milagre aconteceu na tua vida pela fé. Aquele que sentiu que na hora da oração saiu um mal dele, se você sentiu que algo saiu da sua vida agora, um peso, uma cobrança muito grande, uma acusação grande, uma agonia, pensamentos de morte, se você sentiu que algo saiu dentro de você, proclame para outras pessoas, não para que eu seja exaltado, mas para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o evangelho verdadeiro que os apóstolos pregavam seja exaltado, e não eu. Não cito nem que foi eu que orei. Diga que você orou e Deus atendeu. Porque quem vai ser glorificado é Deus, não é eu não. Eu sou um simples homem, não mereço receber glória. Quem merece receber glória é Deus Todo-Poderoso. Então por aqui nós encerramos essa transmissão ao vivo pelo Facebook, mas quarta-feira nós estaremos aqui de volta a partir das 7h40 com a terceira e última parte da mensagem. E nós estaremos lendo Gálatas 5 e estaremos lendo também Deuteronômio 28, mostrando as maldições que viriam sobre a vida de quem desobedecesse os 10 mandamentos e que ainda vem sobre a vida daqueles que querem ainda continuar guardando os 10 mandamentos e os outros mandamentos que Deus deu a Moisés e que querem também viver pelo regime da lei, fazer por onde ser abençoado. Querido, nós somos abençoados pela fé. Eu mostrei isso aí em Gálatas 1, hoje de manhã. Eu mostrei agora em Gálatas 3. Amém, meu amado? E eu não isolei versículo do texto, não. Eu fui lendo versículo por versículo, você está entendendo? E mostrando. Então por aqui nós encerramos a transmissão até quarta-feira à noite, a partir das 7h40. E que Deus abençoe a vida de cada um que nos acompanhou. E fica aí um abraço e um alô para todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Até quarta, que Deus nos abençoe a todos pela graça de Deus, que é o favor imerecido dele.